sobre BIM, né? A gente tenta ficar lá com ela tentando acompanhar a linha de raciocínio, mas é difícil. Tá bom, gente, boa tarde, meu nome é Robert, sou engenheiro civil, estou lotado no DGI e na CIO. Bom, eu vou falar eu vou apresentar o InfraWorks para vocês. Alguém conhece aqui? Já ouviu falar? Eu sou suspeito para falar dele porque eu gosto demais dele. Para estudo de infraestrutura em rodovias, a gente consegue extrair bastante coisa dele que a gente pode levar para os nossos projetos. O importante, ele não faz projeto. Ele só alimenta os projetos que a gente futuramente vai desenvolver. Dentro dessa, a gente vai abordar aqui no tópico, a gente vai ver a interface dele, a interoperabilidade entre o software, Civil 3D, aí a gente vai desenvolver algumas atividades de geometria, vamos expor uma estrada, uma interseção e uma rotatória. E no final a gente vai fazer uma otimização do traçado e vamos colocar tudo isso no ACD, tá bom? Aqui, usos BIM, que ele mais utiliza. A gente consegue fazer bastante estudos com ele no planejamento de obra e estimativa de custo. É aquele projeto que a gente sabe que a gente tem que criar uma rodovia em determinado trecho, mas a gente não tem a noção de quanto vai custar aquele trecho. Então, ele te dá uma estimativa em cima disso. Ele não vai modelar o projeto, ele vai te dar uma estimativa que tu vai precisar do Civil 3D, como, por exemplo, para desenvolver o seu projeto. O nativo dele é o SQLite, IMX, e a exportação dele a gente consegue exportar em FC e fazer algumas notas BCFs com o auxílio do Civil 3D. O idioma disponível, ele tem praticamente todos os idiomas, só que normalmente a gente utiliza ele em inglês. Por quê? Porque o material didático é bem fácil de encontrar na forma de inglês. Então, isso a gente acaba ficando um pouco que intuitivo para utilizar dentro da ferramenta. A gente já começa a assimilar alguns termos técnicos ali em inglês, então fica bem mais fácil você compreender dentro da ferramenta. Ele requer um processador, ele requer uma máquina um pouco mais robusta, entendeu? Se fosse ali entre uma média e uma intermediária, ele seria mais para média. Aquela simples de casa, ele não vai te dar, tu não vai conseguir tirar não vai conseguir tirar tudo o que ele te oferece. Ele vai começar a dar uma travada, que nem em casa. Em casa eu tenho uma máquina, um i5, se eu for rodar com as mesmas informações lá no DGI, ele acaba, uma coisa que é para ser em 10 minutos, no DGI eu vou fazer em 2 ou 3 horas. Então, ele requer uma máquina um pouco mais... Qualquer dúvida, a gente deixou aqui o QR Code para maiores informações sobre a demanda que ele precisa para a instalação. Então, vamos diretamente agora para a ferramenta. A gente vai abrir a ferramenta e vamos demonstrar um pouco do que a gente conseguiu aprender lá no Labim e o que a gente pode colocar na prática para a gente utilizar dentro dos nossos projetos. Vamos aqui, já tem um aqui. Esse aqui é a interface dele. Ele tem 3 modos de abrir o arquivo. Tem 3 formas de você abrir o arquivo. Um arquivo anterior que você tenha criado, um novo arquivo ou gerar um modelo. Esses aqui são alguns testes que eu fiz, mas vamos gerar um modelo aqui a partir do novo. Vamos pegar aqui. De repente eu já tenho a coordenada dele, fica mais fácil eu lançar a coordenada aqui, ele vai me dar aquele trecho. Mas vamos aqui para essa BR-376 aqui. E uma observação, ele só consegue trabalhar até 200 km². Se você colocar acima disso, ele não vai rodar esse trecho. Ele não vai conseguir criar novo trecho para estudos.
E deu um pouquinho mais, né? Pega uma área menor aqui. Então, aqui... Vou pegar aqui. Vamos dar, hoje são 3/7/2024. Vamos colocar a coordenada, que como é no sul, coordenada do sul, sul frio, né? S de frio. Tô brincando. Para gente que vem de fora é difícil, mas tudo bem. Nada dura para sempre, né? Vem o calor aí. Então, aqui vamos criar um novo modelo. Ele leva um certo tempo aqui para criar, né? Então, a gente já tem um aqui criado. A gente fez hoje. Vamos abrir ele aqui. Nesse trecho que a gente faz o recorte das coordenadas aqui, ele consegue trazer tudo que tem dentro disso. As edificações, a vegetação, os edifícios, tudo e algumas estradas. Tudo que está na topografia, ele traz aqui. Aí aqui em cima a gente tem a barra de ferramentas, gerenciar, criar, analisar e apresentar. Gerenciar onde estão as informações do projeto, né? Aqui é onde a gente consegue... Aqui é alguns formatos que a gente consegue fazer a extração para cá, para dentro do infra. Aqui é a paleta de estilos. Aqui, todas essas informações a gente está colocando no portal BIM, senão vai se estender muito para a gente apresentar ferramenta por ferramenta. Então, a gente vai estar disponibilizando essas informações em pequenos vídeos, dizendo para que cada paleta dessa daqui desenvolve, o que você consegue extrair. Vamos criar aqui uma rotatória. Uma estrada aqui, ó. A gente vai observar que é uma forma bem simples de criar. Há uma coisa que eu esqueci de falar, ele já vem com todas as normas do Kit Brasil. Nesse caso aqui, a gente precisa, é um plugin que a gente precisa adquirir para... Ele é disponível, mas na hora que você instala o software, ele não vem. Você tem que instalar posteriormente. E aí ele já vem te dando todas... ele vai desenvolver o teu estudo tudo dentro da norma. Então, aqui a gente já fez um trecho que você consegue, que era de duas vias, duas mãos, então ele já põe aqui. Vamos criar uma interseção aqui. Transformar isso em componente de estradas. Espera aí. Isso aqui não... Vou pegar um outro trechozinho aqui mais fácil. Aqui, ó. Então, ele vai me trazer com todas as informações que eu selecionei aqui, tipo de estrada que eu coloquei. Então, aqui a gente já vê que ele automaticamente já transformou as duas linhas cruzadas em uma interseção. Quando eu transformo isso, converter em componente de estrada, ele vai informar as sinalizações. Eu não preciso colocar sinalização. Ele mesmo já me põe dessa forma. Aqui a gente já tem uma interseção, né? Essa interseção, de uma maneira bem prática, bem fácil, a gente consegue virar uma rotatória. Então, aquilo que a gente gasta bastante tempo dentro do civil, a gente consegue fazer em alguns cliques aqui, né?
Se eu quiser fazer isso daqui, o que é muito bom, a gente pega esse elemento aqui e a gente consegue transportar esse elemento lá para o Civil 3D e a gente não vai ter dor de cabeça de fazer. Vamos fazer essa exportação para lá. Selecionei o elemento. Vou dizer qual é a pasta onde eu vou deixar, né? Vou deixar aqui na área de trabalho. 07/2024. Fiz a exportação. Só que ele leva um certo tempo para a gente conseguir ele vai vai carregar o objeto, né? A gente vem aqui importar. Área de trabalho. A gente acabou de criar aqui. Opa, não era bem isso que a gente queria. Vamos repetir, que às vezes dá errado, né? Faz parte do ao vivo. A gente treina, mas no dia sempre tem essas intercorrências. Vamos criar uma nova aqui. Transformar novamente componente de estradas. Transformar novamente em rotatória. Transforma. Agora vamos exportar em MX para o Civil 3D. É o 5. Vamos descer agora de importar. Opa. Agora veio. A gente pega esse elemento aqui, ó, transforma em sólidos, para a gente poder fazer a exportação. O próximo colega ele vai demonstrar como é que a gente coloca os próprios sets aqui, que lá no Civil ou lá no Infra a gente não consegue pôr. Mas posteriormente, com o auxílio do Civil 3D, a gente consegue colocar todas as informações que a gente desejar. Todos. Avançar. Escolher a pastazinha aqui. Zero. Está fazendo a extração dos sólidos aqui, né? Vamos abrir um outro aqui, outra pastazinha, para a gente abrir esse sólido que a gente criou. Depois de criado, está aqui a rotatória, né? Agora vamos fazer a exportação em FC. Essa forma aqui já é a exportação em FC 4.3. Rotatória 01.
colocar aqui numa pastazinha. Área de trabalho. Então, a gente faz a exportação em FC da rotatória, né? Assim pode valer para todos os elementos. Eu podia pegar uma ponte lá no civil, lá no infra, transportar para cá uma interseção, um trecho todo de uma rodovia. Ele conseguiria fazer o mesmo princípio. A gente já tem algumas aqui. Agora vamos carregar essa que a gente acabou de fazer. Cadê? Demora um pouquinho para carregar, né? Mas ele vai ficar assim, ó. Só para a gente ganhar um certo tempo aqui, ó. Ele vai ficar dessa forma dentro do visualizador. Caso a gente tivesse colocado as informações, a gente viria aqui e ia ver todas as informações que a gente teria colocado lá dentro do civil. Criamos uma rotatória, não, na verdade criamos uma estrada, criamos uma interseção e criamos uma rotatória. A gente consegue visualizar o quão rápido é essa forma para análise, né? Para estudos. Ele me facilita com bastante coisa, embasando para desenvolver o meu projeto. Agora vamos... Eu falei também que a gente ia ver uma otimização e estudo de traçado. Esse é um elemento que a gente consegue buscar extrair mais informações do quantitativo de terraplanagem aos materiais que vão ser executados nesse trecho. Vamos ligar aqui 2 pontos. Primeiro aqui a gente vem analisar na barra de ferramenta transporte, otimização de traçado. Aqui eu vou preencher, né? A minha velocidade desse trecho, quanto é que vai ser? Um defeito desse programa agora é que quando você seleciona o trecho, ele vai passar por ele vai sair do ponto A para o ponto B. Então, ele vai determinar que aquela rodovia vai ser numa única velocidade. E a gente sabe que não é assim que funciona. Da estaca 1 a 10 é uma velocidade, da estaca 11 a 12 é uma outra velocidade. Então, esse é uma das coisas que não nos ajuda tanto assim. Se a gente quiser fazer dessa forma, a gente tem que fazer pequenos trechos. Esse trecho de A a B é 50 quilômetros, do B para o C é 60 quilômetros, do C para o D é 70 quilômetros. Aqui, otimização do corredor. Vou escolher o tipo de estrada que eu quero. Qual é o ponto que eu vou ligar? Aqui já tem um ponto ligado, mas vamos fazer outro. Eu quero vir do loteamento que a gente criou aqui. Cadê o loteamento? Ali. Vamos daqui. Vamos colocar aqui um hospital para a gente tomar como base. A gente vai criar aqui uma edificação. Vou colocar uma igreja aqui.
Mobiliário urbano. Vou colocar essa igreja aqui. Só para a gente colocar como o ponto A. Vou colocar uma outra aqui para te identificar como ponto B. Isso poderia ser um loteamento, que eu poderia fazer num ambiente lá nas prefeituras. Vamos lançar um loteamento aqui. Eu quero ligar a escola municipal ao posto de saúde. Eu quero criar uma nova estrada. Então, a gente já colocou aqui que é determinar que é 50 a velocidade. Corredor A. Tipo. Vamos ligar 2 pontos aqui. Cadê o ponto? Ponto A, ponto B. Só que entre o ponto A e o ponto B, a gente consegue delimitar uma zona que eu não quero que essa rodovia passe. Por quê? Porque é uma área industrial, é uma área verde, então eu vou desenhar por onde que ela não deve passar. Por exemplo, aqui vai ser, vamos delimitar aqui que seja uma área verde. Área verde. Então, eu não quero que esse ponto, entre o ponto A e o ponto B, ele não intercepte essa zona aqui. Mas aqui tem uma zona urbana. Vamos acrescentar uma zona urbana aqui também. Zona urbana. Ele já tem algumas regras pré-configuradas, restrições. Isso daqui já é o raio mínimo de acordo com a norma dentro do kit, nivelamento máximo e aqui o custo. Dentro desses custos, a gente pode pegar as tabelas existentes, que foi passada na apresentação anterior, e a gente coloca aqui qual é o valor da escavação, qual é o carregamento, transporte, etc, etc, etc. Então, ele já vai ao final disso, ele vai gerar um corredor e a gente vai conseguir extrair os quantitativos disso. Aqui. Aí, otimizar. Aqui ele leva um certo tempo. Para a gente ganhar um pouco de tempo, aqui ele já está gerando aqui. Ele vai gerar um relatório, está dizendo o que a gente fez, o que foi pedido agora, e anteriormente, logo cedo, a gente pegou e já fez um aqui, bem semelhante. Como ele vai nos apresentar. A área que deve ser evitada, área ponto A e ponto B, aqui são a área que ele deve ser evitado, e aqui ele vai me trazer algumas informações. Ele vai me dar o perfil, o assembly, ele vai me dar a informação de terraplanagem, quantitativo que a gente vai extrair, tudo baseado na norma. Claro que isso aqui é uma estimativa. Isso não é para você tomar como regra.
Isso daqui você vai, quando você for desenvolver seu projeto, quem for desenvolver, ele vai dizer que na estaca 1, ele tirou 10 metros cúbicos de terra. Aí tu vai dizer, não, mas não está compatível com aquele estudo que a gente fez dentro do infra. Então, você tem um norte para poder acompanhar de perto o desenvolvimento desse projeto. Então, aqui ele vai te mencionar quais são os tipos de materiais que vai ser feito. Se porventura aqui eu posso colocar que acima de 10 metros, eu quero que ele coloque uma ponte. Ele vai me dar toda a estrutura dessa ponte nesse trecho. Na estaca 10 a 15, vamos precisar colocar uma ponte, e nessa ponte com as seguintes características. Todas essas características são alimentadas, você pode editar. Eu já tenho um projeto de uma ponte que eu vou estabelecer naquele trecho ali. Só para confirmar, ele já vai modelar. A gente pega uns outros softwares para modelar. O Revit é um software muito bom para modelar. Ponte, né? Aí aqui, ó, ele me diz aqui os PIs, as curvas, o relatório de volume, quanto é que ele está tirando. Dentro desse relatório aqui, ó, ele vai desenhar o trecho agora. O trecho que ele me deu o relatório, agora ele vai desenhar a estrada em si. Ele vai colocar o trechozinho por onde vai estar passando essa estrada. E aí ele vai me apresentar lá, calçamento, ele vai colocar as sinalizações, ele vai colocar tudo que a gente precisa lá. Aqui o corredor 1. Esse corredor já está pronto aqui. Ó. Ok. Isso aqui a gente está vendo que essa aqui é uma máquina muito boa, mesmo assim requer um certo tempo, né? Enquanto ele vai calculando aqui, né? Ele vai desenhar o trecho. Ele tem uma outra função da gente fazer uma extração de quantitativo também. Agora, não vai me decepcionar. Está demorando para carregar. Faz parte. Vou fechar algumas abas aqui para ver se ele trabalha um pouquinho mais rápido. Vou mostrar mais à frente para vocês, o que é bem comum, a gente quer fazer uma adequação num trecho que já existe. Eu quero pavimentar novamente. Eu quero aumentar, colocar calçamento, colocar uma ciclovia naquela rodovia já existente. A gente tem a possibilidade de fazer esse estudo aqui. Então, a gente vai pegar aqui uma existente, e em cima dessa existente a gente vai extrair alguns quantitativos dela. Não quer mais ele.
Bora reiniciar ele aqui. O bom é que a última informação que a gente passou para ele já vai salvando automaticamente, né? Então a gente deve perder pouca coisa ali. Não era essa aqui. Não, aqui. Não, esse aqui é o anterior. Opa, apareceu o que a gente estava fazendo aqui. Isso aqui é o relatório do que a gente acabou de fazer. Ó. Aqui ele... Aqui é o alinhamento final, né? Algumas informações, é bem detalhado, tem uma riqueza de detalhes bastante grande em cima desse relatório. A gente consegue se basear no pré-projeto bastante coisa, a gente consegue obter bastante informação. Agora vamos desenhar o trecho em si. Isso mesmo, bora. Me ajuda. Mas vai dar certo. Acreditem. Pronto. Então, tá aqui, ó. Aqui no caso é o A e o B. Vamos ver se ele está nessa mesma trajetória. Não é isso. Tá. Então ele traçou um novo trecho aqui, ó. Ele vai até... Não fez. Vou pegar um pronto. Aqui se não deu certo, né? Mas é para dar certo, hein, gente? É para dar certo. Aqui. Seria aqui, ó. Então tá, não vamos se apegar aos detalhes, né? Infelizmente não deu, vamos partir para o próximo. Como eu estava falando para vocês, a gente vai pegar aqui, ó, essa rodovia já existe.
a gente quer fazer uma adequação a essa estrada existente que já tem nesse trecho aqui. Vamos transformar ela em componente de estrada. Então ele já fez a conversão em componente de estrada. Agora aqui dentro, o que a gente pode fazer? Peraí. Vou fazer aqui um... Converter em componente de estrada. Vamos pegar um trecho menor aqui, né, para a gente, como forma de exemplo, né? Vamos pegar um trecho menor aqui. A gente já fez a conversão. Aqui, componente de estrada, converter. E aqui, ó, nessa ferramentazinha aqui, nesse íconezinho aqui, ó, a gente vai ter a possibilidade de extrair alguns quantitativos e gerar um relatório de quantitativos. Já fizemos isso. Extração de quantitativo. Área de trabalho. Extração de quantitativo. Não. Extração quantitativa. Oi? Obrigado, Júlia. Aqui, ó. Então ele nos dá uma tabelazinha, né? Dizendo os quantitativos que a gente vai extrair nesse trecho. Para a reforma, isso daqui é muito bom, entendeu? A gente acaba vendo como é que a estrada está. Se eu quiser mudar, colocar a ciclovia, ele vai acrescentar tudo aqui, nisso aqui. O InfraWork, ele tem uma grande facilidade, entendeu? Ele é bem intuitivo, você consegue ter bastante coisa para estudar nele, e ele requer só dedicação, apenas dedicação, para poder entender passo a passo. Alguns softwares que fazem as coisas bem similares a eles é o OpenRoads da Bentley e o Civil 3D também, mas aí o Civil 3D é já para quem está um passo mais avançado. Entendeu? O Autodesk, aonde a gente pode ter material didático? Na Autodesk, nos fóruns, aqui tem um QR Code, e um professor muito bom, que ensina bastante coisa, é o Rafael. Aí está aqui o QR Code dele. O custo da ferramenta é R$ 51.282 para 3 anos para um usuário. Também ele tem a licença educacional e tem a licença de avaliação por 30 dias. Obrigado. Eu peço que tenham entendido um pouco, né? Que a gente treina, mas na hora sempre dá isso.
Tá bom, gente? Mas a gente está à disposição no Labim para tirar as dúvidas dentro do portal, tá bom, gente? Agradeço. Obrigada, Robert. Autodesk é sempre com emoção. Gente, alguma pergunta? Tranquilo? Opa. Robert, me ajuda aí. Bom, Robert, só uma dúvida. O kit do Brasil, ele você precisa instalar. Eu só perdi essa parte. Ele precisa instalar a mais? Ele já vem na licença? Não, ele já está disponível na licença, mas quando você instala ele, você tem que ir lá no pluginzinho e instalar. Entendi. Ele já vem completo, vem. mas quando você instala a primeira vez, você não vai chegar, ele vai estar lá. Não é igual, por exemplo, o ArchiCAD, que eu coloco Não. o português Brasil e ele já traz Não, toda a biblioteca não. do Brasil. Até porque ele te dá a possibilidade de você colocar um outro de um outro país. Entendi. Entendeu? Não, só isso. Mais uma pergunta lá, Débora, por favor. Consegue passar? E o kit Brasil é diferente. O CautoKit do Civil é diferente do CautoKit do InfraWorks também. Não é o mesmo, tá? Não é o mesmo. Não é o mesmo. O que vale para um não vale para o outro. Vocês, lá no Labim, já fizeram algum estudo de mobilidade com ele? Porque eu sei que é possível, nas contagens, inserir os dados, né, para comportamento de trânsito, seja com semaforização, inserção de rotatória, todas essas coisas. Vocês já chegaram a testar a ferramenta nesse sentido? Já. Nesse sentido, no final, é porque o infra ele tem uma particularidade. Cada ferramentazinha daquela ali, ele abre um leque de informações. Esse que você está citando aí, ele é muito bom. Ele te diz quais são as interferências naquele trecho, só que é uma coisa um pouco mais elaborada que requer um pouquinho mais de tempo. Aqui em 20, 30 minutos a gente não conseguiria explicar. Mas a gente está à disposição no Labim. Mas eu já fiz esse teste. Ele é muito bom. Tá bom. Mais uma pergunta lá, se puder compartilhar o microfone. Você consegue? Dá. Importar do Revit, você diz? Dá sim. Como eu falei, ele não é um software de modelagem. Ele é um software de estudos. Então, você tem N programas para fazer a modelagem. Então, você pega, como a gente faz lá no Labim, eu quero uma ponte. Eu vou lá e modelo no Revit e trago essa ponte, pego o nativo dele e consigo exportar para dentro do Civil e locar onde eu queira. Até complementando nessa fala de utilizar somente para estudo, né, a gente se empenhou um pouquinho em entender essa ferramenta justamente porque chega para a gente lá. Consegue um projeto para amanhã? Né? Acho que não acontece lá com vocês, né? Mas consegue um videozinho para amanhã? E ele acabou não mostrando, né, mas ele faz vídeos assim, né, que você consegue visualizar bem, tem uma interface legal, e de repente levar isso depois para um software de edição. Para ter o visual, né, ele é o suficiente. Né? Então, acho que isso acelera muito o trabalho inicial de estudo e de, né, ter esses resultados para mostrar para o secretário, enfim, para o diretor. Mas, realmente, ele não é uma ferramenta que você vai conseguir definir o projeto geométrico. Né? De fato, você tem que levar para o civil para detalhar e conseguir fazer esses estudos. Mais alguma pergunta, gente? Beleza? Obrigada.